Olá pessoal, como estão? Gostaria de saudá-los com o versículo lema dessa semana, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, uma igreja que, como ele mesmo elogia no início dessa carta, tinha bastante fé. Então Paulo cita essa oração dele por aquela igreja, e eu faço da oração de Paulo a minha também, para que Deus de fato dê revelação para você, que Ele deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esteja aberto a isso. Deus quer fazer isso na sua vida também. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. A reflexão proposta para o dia de hoje se encontra lá no livro do profeta Jeremias. É interessante que o povo de Israel
no contexto de Jeremias, estava passando por um período bem difícil. Eles estavam passando pelo segundo exílio. O primeiro exílio é o que a gente conhece, o exílio egípcio, quando o povo então, Deus através de Moisés libertou o povo, deu toda a lei e conduziu eles pelo deserto até a terra prometida. E esse aqui é o segundo exílio, que foi a segunda vez então que um rei dominou todo Israel, levou todo o povo para o país dele, levou para a Babilônia. Mas isso não ocorreu sem nenhum aviso. Jeremias foi um dos profetas que viveu nesse período. E também foi um dos profetas pelos quais Deus alertou que isso aconteceria. Mas é bastante interessante porque ao mesmo momento em que nós temos os profetas que levavam a mensagem de Deus, nós também tínhamos os falsos profetas, que basicamente eram aqueles profetas que falavam o que as pessoas queriam ouvir e não aquilo que Deus dizia. Então chegou um momento em que o povo de Israel já não estava mais se baseando na lei de Deus para manter as suas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Eles já não faziam mais isso. E Deus estava alertando eles, dizendo: não, se arrependam, peçam perdão, faz o sacrifício que tem que fazer e eu vou aceitar o perdão de vocês. E o povo não fez isso. Então chegou um momento em que Deus olhou para o povo e disse: olha, agora não tem mais o que vocês fazerem, vocês vão sofrer as consequências agora. Então, através disso, o profeta Jeremias mudou o discurso dele. Ao invés do discurso de que pedia arrependimento para que o povo pudesse ser livrado da consequência, Jeremias passou a falar de uma certa maneira em que retratava essa disciplina que o povo ia passar, inclusive o tempo que ia durar. E ao mesmo tempo em que Jeremias falava sobre essa disciplina e o tempo que ela ia durar, tinham os falsos profetas dizendo que totalmente o contrário do que Jeremias falava. E chegou até o ponto em que o povo já estava no exílio e Jeremias estava levando uma mensagem que não era muito boa, muito agradável aos ouvidos do povo. Era uma mensagem que retratava o sofrimento pelo qual eles iam passar. Não é, quando a gente sabe que vai passar por algum sofrimento e tem alguém falando isso pra gente, não é algo bom de se ouvir. Mas houve um profeta nesse mesmo período que era Ananias, um falso profeta, que falava simplesmente tudo aquilo que o povo queria ouvir. Enquanto Jeremias estava ali passando a mensagem de Deus, Ananias distorcia a mensagem de Deus e falava aquilo que agradava o povo. Então houve um momento em que Ananias falou que aquele exílio não ia durar apenas 2 anos, e depois disso Deus ia trazer tudo de volta para Israel. Tudo aquilo que o povo da Babilônia, o rei da Babilônia tinha levado embora, aquilo tudo ia retornar para Israel, porque Deus ia mandar. Então Jeremias deu uma resposta bastante interessante para isso, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 28, dos versos 5 a 9, que diz assim: mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Até aqui, leitor. Olhando brevemente para esse texto, até parece que Jeremias não queria que nada de bom acontecesse com o povo. Ananias estava dando uma mensagem boa, uma mensagem esperançosa, e Jeremias estava indo contra isso. Mas para a gente entender a atitude de Jeremias, nós também precisamos entender o que um profeta fazia no Antigo Testamento, e até hoje faz. Os profetas,
Normalmente nós associamos eles com adivinhos, com pessoas que fazem suposições a respeito do futuro, mas não é assim que eles agiam. Os profetas sempre avaliavam a atitude do povo e o que estava acontecendo com o povo com a lei de Deus. Então, determinados acontecimentos, quando a coisa começava a desandar, começava a acontecer muita coisa ruim com o povo, eles sabiam que tinha coisa errada. Então eles estudavam lá na lei, viam o que o povo tinha feito de errado e traziam isso à tona para o povo. Vocês erraram nisso, nisso e nisso, vocês têm que corrigir isso, senão vocês vão sofrer essa e essa consequência. Eles faziam isso sempre baseado na lei de Deus. Isso é bastante interessante, porque a lei de Deus é algo tão perfeito que, ao mesmo tempo em que ela nos diz o que Deus espera que nós façamos, ela também diz o que vai acontecer se nós nos desviarmos dessa lei, deixarmos de cumprir essa lei. E Jeremias estava alertando o povo. O povo, a Bíblia diz que no contexto de Jeremias, o povo já tinha se desviado. Jeremias foi um dos profetas que tentou fazer o povo andar na linha de novo, mas mesmo assim o povo não aceitou. Então eles já estavam lá no exílio e Jeremias estava começando a falar com eles, profetizar para eles como que funcionaria essa disciplina de Deus com eles. O que ia acontecer com eles e o que Deus queria que eles aprendessem com isso. E contemporâneo de Jeremias tinha Ananias, que falava sempre o contrário. E é curioso porque Jeremias não discorda de Ananias. Quando Ananias dá a previsão dele do que iria acontecer com o povo, Jeremias fala: não, amém, que Deus faça aí tudo isso que tu está falando. E Jeremias concorda com Ananias. Jeremias diz: não, de fato, tudo que tu está falando é bom, que Deus faça isso, mas eu preciso te lembrar. Jeremias fala para ele: eu preciso te lembrar que antes da gente teve outros profetas que apontaram os erros, apontaram que tudo isso que agora está acontecendo, eles estavam apontando lá atrás. E todos esses profetas apontavam para um arrependimento. Eles nunca traziam uma mensagem assim: não, vocês vão estar bem, porque vai durar por 5 anos, aí vocês vão estar legal ali, Deus vai ver que foi um tempo bom e aí depois vocês vão poder voltar para casa. Não era simplesmente um castigo. Deus ensinava coisas para o povo através da disciplina dele. Por isso que os profetas sempre vinham com mensagens de arrependimento, porque os exílios, a disciplina, ela dura até o momento em que há o arrependimento, que então o povo volta para Deus, volta para a lei de Deus. Jeremias alerta isso: olha, cara, eu concordo com o que tu fala, eu acho muito legal o que tu fala, quero que Deus faça tudo isso que tu está falando de bom, mas antes da gente veio outros profetas que também estavam apontando os erros e a gente está colhendo os frutos desses erros. E aí Jeremias vai adiante e diz: eu preciso te lembrar também que o profeta que fala coisa boa, que traz notícia boa, só é de fato reconhecido como um profeta depois que aquilo que ele está falando de bom se cumpre. Jeremias diz isso porque na realidade que eles estavam vivendo, não tinha como tu achar algo de bom comparando a atitude do povo com a lei de Deus. Eles haviam se desviado da lei, estavam sofrendo as consequências da lei e não demonstravam muito arrependimento nisso. Por isso a mensagem que Jeremias trazia era dura, não era boa de se ouvir. Jeremias estava fazendo isso baseado na lei de Deus e naquilo que Deus revelava para ele através dessa lei. E Ananias não, Ananias estava simplesmente falando tudo aquilo que o povo queria ouvir, algo legal, algo bom, que de fato se tornava uma adivinhação, era uma suposição do que viria a acontecer, porque em comparação com a lei de Deus, não tinha como o povo estar tão bem assim como Ananias falava, de não, vai durar pouco esse exílio e nós logo vamos estar de volta aqui. Essa mensagem de Jeremias traz alguns alertas para a gente nos dias de hoje. Como Jeremias disse,
Os profetas que precederam a você e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. No decorrer da Bíblia, nós vemos que isso foi profetizado várias vezes. Mas todas as vezes em que o povo sofria essas consequências, Deus ensinava algo a eles. Talvez Deus esteja querendo ensinar algo a nós, nesse período difícil pelo qual nós passamos hoje. Talvez Deus queira falar aos nossos corações, fazer com que nós nos voltemos para Ele. É curioso porque o exílio não durou só 2 anos, como Ananias falou. O exílio durou muito mais tempo do que isso. Então, provavelmente, aquelas pessoas que acreditaram no que Ananias falou, perderam totalmente a esperança que tinha de um dia sair daquele exílio. Porque ao invés de dar ouvidos à mensagem dura de Jeremias, que de fato estava relatando o que estava acontecendo, eles deram ouvidos simplesmente ao que era agradável e acabaram, na verdade, se baseando em uma mentira. Nós também muitas vezes preferimos dar ouvidos mais àqueles que falam para a gente o que a gente quer ouvir, que nos dão uma mensagem de esperança, do que de fato ouvir aqueles outros que alertam para a gente, cuidado, Deus está querendo falar alguma coisa com isso, esteja atento, porque essas mensagens não fazem com que a gente sente no banco no domingo e saia satisfeito do culto. Fazem com que a gente saia com um peso na consciência. E é bom esse peso. De fato, quando o peso pega, que a gente sai com um peso na consciência, é porque a palavra mexeu com a gente. É porque tem algo que precisa ser corrigido. Esse peso é porque Deus está falando conosco de alguma forma. Quando não há esse peso, então talvez é porque a gente nem tenha prestado atenção na mensagem. Talvez, de fato, Deus queira nos ensinar algo durante esse período difícil pelo qual nós estamos passando. Esteja atento ao que Deus quer falar. Leia a palavra dele, ore, peça que Ele te revele o que Ele quer de você. Seja arrependimento, seja alguma correção. Mesmo que não seja do seu agrado, corresponda com aquilo que Ele te mostrar. E coloque a sua esperança nele, pois somente Ele é capaz de nos acompanhar e nos dar sustento durante as provações e os períodos difíceis. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos,
Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. O Espírito e verdade, ministrando louvor. Convido a termos uma palavra de oração. Amado Pai, nós te louvamos pelo sacrifício que o teu Filho fez na cruz por nós, Deus. Nós te louvamos porque esse sacrifício nos deu acesso direto a ti, Pai. Nós te pedimos, Deus, que tu venha estar nos conduzindo agora e tocando as nossas vidas, Deus, e revelando a cada um de nós o que nós precisamos fazer nesse momento, Pai. Nós te pedimos, Pai, que tu mostre o que precisa de correção, Deus, o que precisa de arrependimento. E pedimos que tu gere esse arrependimento no nosso coração, Pai. Porque só assim nós podemos mudar, Deus, só com o teu auxílio, com o arrependimento que vem de ti, Deus. Por força própria nós não conseguimos nada. Te pedimos, Deus, que tu esteja nos abençoando e nos acompanhando durante esse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe essa próxima semana, que Ele esteja te acompanhando e que Ele te dê clareza para discernir o que Ele quer de você. Amém.